Olá a todos, bem-vindos ao Gratinado no Forno e nós hoje temos para vocês um episódio muito especial. Neste episódio nós vamos atribuir diversos prémios aos filmes que nós vimos durante a primeira temporada deste podcast. Os prémios vão ser apresentados por mim e pelo Luíro, que está aqui comigo. Para recapitular, convém então relembrarmos os filmes que nós vimos. Vimos Paprika, que é um filme então que nos fala sobre os sonhos e controle de sonhos. A Rapariga que Conquistou o Tempo, que nos fala então de uma história de romance com viagens no tempo. O Castelo Andante, uma bela história de contos de fadas da Ghibli, que nos fala então do envelhecimento, de certa maneira. A Voz Silenciosa, que nos mostra um romance entre um jovem que foi bully de uma rapariga surda e então procura a sua redenção. Temos também O Tempo Contigo, que nos mostra outra história de romance sobrenatural, onde a rapariga principal controla o tempo. Temos Quero Comer o Teu Pâncreas, um filme que nos fala da perspectiva da vida e de aproveitar a vida ao máximo. Isto tudo sobre o contexto então de um romance entre dois jovens. Temos Máquia, Quando a Flor Prometida Floresce, que nos mostra aqui uma história sobre mitos e lendas e a maneira como a relação entre mãe e filho se estende e se enquadra neste universo único. Finalmente temos a Princesa Mononoke, um filme que nos fala dos perigos da industrialização e a importância que é proteger o ambiente. No total temos cerca de 7 prémios. Estes prémios são Melhor Personagem Feminina, Melhor Personagem Masculina, o filme com a melhor mensagem, filme com o melhor tema musical, o filme com o melhor universo, o filme com a melhor animação e o filme com o melhor título. Começamos então pela personagem feminina e neste prémio aqui pretendemos então atribuí-lo ao filme que nos mostra uma personagem feminina interessante, bem desenvolvida e bem caracterizada. Eu vou começar então a falar daquele filme que eu acho que merece este prémio. Para mim, algo que me apercebi enquanto me estava a preparar-me para este podcast foi que os filmes que nós escolhemos para esta temporada do Gratinado no Forno, na verdade têm quase todos eles personagens femininas como personagens principais e têm-no como personagens que desempenham papéis bastante importantes. Por isso, na verdade, quase todos estes filmes podiam ser nomeados para este prémio e têm esse mérito. No entanto, houve aqui alguns filmes que me chamaram um pouco mais a atenção. Sendo um deles, Paprika, porque temos a Doutora Shiba, que é uma personagem que eu sinto que é bastante importante no próprio filme, e temos a Rapariga que Conquistou o Tempo. A personagem principal deste filme também nos mostra aqui a sua independência e a sua maneira de ver as coisas, que também nos chama a atenção e traz algo a este filme que é bastante interessante. No entanto, antes de eu continuar a falar, gostava de saber quais são os teus candidatos a este prémio, Luhiro. Então, como tu disseste, acho que muitas personagens aqui, pronto, têm um papel que conseguem mexer muito com a história. Eu percebo, pronto, a seleção de pôr a Paprika e a Rapariga Conquistou o Tempo, acho que ambas conseguem, pronto, como tu dizes, desenvolver e têm muito impacto. Mas a que eu vou ter que escolher, acho que vai ser a personagem principal, menina da Quero Comer o Teu Pâncreas, pelo simples facto que ela basicamente consegue mexer quase todas as personagens deste filme. Ela consegue mesmo ter aquela presença que é inescapável. E a outra personagem que às tantas que eu gostava de nomear seria também a da Rapariga que Conquistou o Tempo, pela aquela liberdade que ela tem nas suas decisões. Ou seja, há aqui realmente dois filmes que nós achamos, ou pelo menos aqui um filme, quero dizer, que nós achamos que tem algo de importante, ou tem uma personagem principal feminina bastante importante. Como nós temos que escolher, a maneira como nós vamos fazer aqui este podcast é que agora cada um de nós escolhe, dentro dos candidatos que apresenta, escolhe aquele que mais se adequa ao papel e ao título. E para mim, daquilo que nós falámos, eu vou ter que atribuir este prémio de melhor personagem feminina ao filme de Paprika. Eu acho que, apesar de tudo o que foi dito, Paprika continua a ser um filme muito interessante e a própria junção da Doutora Shiba com a Paprika, que ao fim e ao cabo são as mesmas personagens, nos torna o filme algo muito interessante e acho que, lá está, esta junção das duas personagens enriquece bastante o filme
e mostra aqui duas facetas de uma só personagem, de uma só vez, e isso, para mim, acho que faz deste filme merecedor deste título. É quase batota, porque ela conta como duas personagens, né? Sim, sim, isso é verdade. Mas é verdade, é verdade. É aquela coisa que, pronto, ela tem esta dupla personalidade, ou esta dupla identidade, vá, em que consegue ser, como diziam no filme, entre aspas, a mulher perfeita, e depois tem a outra versão mais calada e mais séria. Mas acho que, pronto, é uma opção. Eu, no meu lado, eu vou ter que escolher outra. Sim, sim, sim. Eu vou ter que dizer que eu prefiro mais a mesma da Quero Comer o Teu Pâncreas. Simplesmente porque, às tantas, tal como a rapariga conquistou o tempo, ela é muito, pronto, livre no que faz. E ela também tenta dizer, pronto, ela tenta mudar de certa maneira a vida dos outros. Sempre durante o filme, ela tem pronto, uns ideais até interessantes. E eu gosto da maneira que ela tenta introduzir isso às outras personagens. Não de certa maneira a obrigá-los a seguir os seus ideais, mas a tentar, pronto, mostrar outro ponto de vista que ela tem. Então, está decidido. Para mim, a melhor personagem feminina vai para Paprika. E para mim, vai. Quero comer o teu pâncreas. Exatamente. E então avançamos para a próxima categoria que vai ser introduzida por Luhiro. A nossa próxima categoria, pronto, é a mesma coisa, pode parecer à primeira, né? Nós fizemos então para a personagem feminina, agora vamos fazer para a personagem masculina. Destes filmes todos que nós temos é até um bocado difícil, porque a verdade é que nós temos personagens femininas nestes filmes em que dominam a maior parte das cenas. E a verdade é que aqui as personagens masculinas, às tantas, só a partir de metade do filme começam a fazer alguma coisa que se note. Por isso eu acho que desta maneira foi um bocadinho mais difícil de arranjar um prémio. Porque sei lá, por exemplo, temos a Máquia. A Máquia basicamente até tem o nome do filme e tudo. A Princesa Mononoke também. Elas têm aqui uma presença muito maior do que a personagem masculina. Então os meus candidatos neste caso vai ser mesmo para o Castelo Andante, em que temos o Owl. E temos então para a Princesa Mononoke, que é o Ashitaka. Acho que são ambas personagens que até fazem muito durante o filme, têm a sua história, às vezes meio que, pronto, é mais paralela no caso do Owl, em que ele está sempre a batalhar na guerra e só se descobre mais tarde. Mas depois temos o Ashitaka que, pronto, sempre ligado com a natureza, a ter aqueles ideais de querer mostrar a toda a gente e a querer de certa maneira mudar o mundo. E eu acho que está muito bem feito por parte dele. Sim, é verdade que aquilo que tu disseste é difícil arranjar aqui candidatos no meio destes filmes porque as personagens principais masculinas são um bocado mais... foram então mais postas de lado para termos então personagens femininas com uma presença mais forte. Eu pessoalmente também escolheria o Castelo Andante pelo Owl e um pouco pelas mesmas razões que tu escolheste. Também escolho Princesa Mononoke porque o Ashitaka, a nossa personagem masculina principal, teve uma grande importância. Aliás, ele é-nos logo introduzido no início do filme. Mas aqui também queria dar, pelo menos aqui, destaque ao rapaz do Tempo Contigo, o Odaka, e também ao Ariel, a personagem de Máquia. Porque apesar de eles serem personagens secundárias, ou pelo menos não serem principais, eles têm um papel muito importante e ajudam então o filme a fluir e a mostrar os diversos aspectos que o filme nos tenta mostrar. Portanto, os meus candidatos finais seriam Princesa Mononoke, Castelo Andante e Máquia. Ok. E desses todos, qual é que achas que seria o melhor? Se eu tivesse que atribuir então o prémio agora, para mim, a personagem masculina mais importante, ou a melhor personagem masculina, o prémio iria para Princesa Mononoke. Acho que o Ashitaka, apesar de tudo, merece o prémio, porque dos filmes que temos aqui, e atenção, todos eles são muito interessantes e têm bastantes boas personagens, acho que Princesa Mononoke tem a melhor personagem masculina. Ok, uma boa escolha, uma boa escolha. Eu acho que aqui também acho que fizeste uma boa escolha só também pelo facto de ser igual à tua. Pois é, eu acho que é aquela pessoa que basicamente é ele que catapulta a história para a frente, na verdade. E pronto, vai. E também se tiver então que dar um prémio entre o Castelo Andante e a Princesa Mononoke, e como te disseste, acho que os outros filmes também têm o seu valor, mas a verdade é que alguns deles não fazem muito até mais tarde e é difícil de dar tanta importância. Mas sim, eu acho que o meu prémio então vai para
Princesa Mononoke também. E como já falámos, é mesmo sempre pelo simples facto de que vai estar aqui faz mesmo tudo. É ele que consegue unir a floresta e a humanidade num só. Ele tem mesmo muito poder, ou de certa maneira uma influência muito grande. Consegue todos mudar pontos de vista de muita pessoa. Portanto, o prémio de melhor personagem masculina vai para Princesa Mononoke. E para mim também vai para a Princesa Mononoke. Combinamos. Agora continuamos com o filme com a melhor mensagem. Todos estes filmes têm uma mensagem super importante e bastante interessante. Alguns deles, na verdade, são um pouco mais virados para o entretenimento, isto é, apenas pretendem nos mostrar uma história para passarmos um bom bocado, para entreter. No entanto, alguns deles têm mensagens bastante profundas que nos fazem então pensar um pouco mais sobre a vida à nossa volta e sobre o mundo também à nossa volta. Para mim, pessoalmente, eu quero destacar Paprika, obviamente, porque acho que a conclusão do filme, aquilo que nos mostra no filme sobre a ideia da paprika, está muito bem conseguida. E quero também falar da Princesa Mononoke, porque mostra-nos como um filme de que já tem alguns anos, já tem mais de 20 anos, nos consegue mostrar que a natureza continua a ser importante e continua a haver aqui uma espécie de guerra entre o homem e a natureza, a ver qual deles ganha, mas na verdade isso tudo é algo que se deve evitar e tem que se tentar aprender a cooperar com a natureza em vez de estar a tentar destruí-la para o bem do homem. E isso é uma problemática que até aos dias de hoje nos segue e nos persegue até. E nós temos alguma dificuldade em desviar e por isso acho que este filme vale a pena aqui ser mencionado. Pois, então no meu caso, pá, a melhor mensagem, também acho que gostei muito. Se tiver então que dar os meus candidatos seria também de Paprika, só pelo simples facto de eles conseguirem muito bem a ideia de ligar a realidade e os sonhos. Acho que está muito bem conseguida, mesmo que sendo só um aparelho, a maneira também do surrealismo deles mostrarem dentro do próprio sonho como é que se é tão bizarro, tão interessante. Eu acho que está muito bem conseguido. Depois também temos aqui outro que eu gosto, que é Quero Comer o Teu Pâncreas. É sempre aquela mensagem de uma pessoa não sabe estar cá amanhã, então deve aproveitar a vida. Aquela coisa do Carpe Diem, do aproveitar o momento e isso tudo. E então chega aqui o momento de decidir, e se eu tivesse que escolher qual então o filme com a melhor mensagem, Princesa Mononoke. Porque apesar de Paprika ser um filme que eu gostei bastante e que acho que tem uma mensagem super importante, acho que há também algum mérito em Princesa Mononoke pelo facto de ser um filme tão antigo e nos mostrar uma mensagem tão atual. E acho que isso é a única coisa que me faz votar aqui na Princesa Mononoke em vez de votar em Paprika. Porque eu gosto bastante da mensagem que Paprika nos mostra e gosto também bastante de tudo que o filme nos tem para mostrar. Mas acho que desta vez a melhor mensagem vai para a Princesa Mononoke pela capacidade que o realizador teve já de fazer uma mensagem tão atual já há tanto tempo atrás. Ok, acho que é uma boa ideia, uma boa ideia. A verdade é, pronto, é aquela coisa da floresta e os humanos têm que viver como um só. Por isso é um bom prémio. Mas do meu lado, entre Paprika e Quero Comer o Teu Pâncreas, eu vou ter que dar para Quero Comer o Teu Pâncreas. Ok, interessante. Isto porque eu acho que gosto da ideia. Eu acho também por causa da personagem que tenta-nos também dizer o porquê de preocupar-nos com o que nós, pronto, com o agora e com o que nós temos para fazer, porque ela durante o filme todo dizia mesmo: eu posso ter uma doença e estou a fazer aquelas coisas que eu quero fazer antes de morrer, mas tu também devias estar a fazer o mesmo. Não é esta doença que te vai restringir de qualquer coisa, percebes? Então eu acho que a mensagem que ela tenta dar do aproveitar mesmo agora está muito bem conseguida. Concluindo, o filme com a melhor mensagem para mim vai para Princesa Mononoke. E então para mim vai para Quero Comer o Teu Pâncreas. Continuando, agora vamos então para o nosso prémio, que é o filme com o melhor tema musical. Todos estes filmes têm uma música interessante, uns filmes são mais antigos que outros, por isso às tantas não se focaram tanto nessa parte. Mas acho que todos deram uma boa luta, acho que todos aqui têm uma música que toda a gente gosta. E no meu caso eu até tenho aqui alguns candidatos só por causa da música final que eles têm, outros pela música inicial também.
Mas os meus candidatos aqui vai ter mesmo que ser da Voz Silenciosa, só por causa da música final. Eu gosto muito dela, principalmente os primeiros 5 segundos. Um, e também é da Máquia, a última, pois a parte final. A verdade é que eles até têm 2 músicas e eles aqui até. Eles tocam então a primeira música e mal essa primeira música acaba, dão logo outra música. Que é interessante eles terem 2 músicas também no final do filme em vez de só uma. E depois, claro, temos o Tempo Contigo só pelos Radwimps. Sim, eu acho que para mim eu partilho um bocado dessa opinião de escolher pelo menos logo o Tempo Contigo por causa dos Radwimps. É uma banda excelente, tem música excelente e já sabia, eu próprio, antes de saber que o filme ia sair e quando me disseram que o filme ia ter os Radwimps, eu próprio fiquei a pensar, pronto, ok, este filme vai ser bom porque vai ter os Radwimps e a música vai ser excelente. Portanto, há aqui alguma parcialidade neste caso em escolher os candidatos. No entanto, há uma música que eu simplesmente nunca consigo esquecer quando começo a cantar, que é de Paprika. O tema de Paprika é algo que é, não sei, fica na cabeça. É uma daquelas músicas mesmo que a gente ouve uma vez e depois fica-nos na cabeça. Eu acho que Paprika merece aqui pelo menos ser falado, porque acho que essa música, apesar de tudo, é bastante boa, foi bastante bem composta. Depois, queria também falar de Princesa Mononoke, apenas salientar que tem um tema interessante. Todos os filmes da Ghibli têm um tema musical que nos é mostrado ao longo do filme, várias variações desse mesmo tema. E Princesa Mononoke mostra-nos também esse tema, apesar de uma maneira mais modesta. E eu queria apenas falar aqui disso, porque acho que mesmo assim o tema é elegante e está muito bem feito. Eu até gosto que tu menciones então a Paprika, porque a verdade é que é até uma música que fica mesmo no ouvido. Eu até no outro dia estava a tentar aprendê-la no piano. Eu acho que fica mesmo bem, eu acho que é mesmo. É giro, é aquela coisa, é mesmo impossível de esquecer e é um tema que simplesmente é muito característico do filme. Mas eu então, se tiver que escolher entre estes candidatos, a escolha é difícil. Eu percebo que, pronto, né, temos os Radwimps, que é sempre aquela coisa de uma pessoa quer sempre dar os prémios a ele, só porque é o Radwimps. Mas eu acho que vou ter que dar mesmo à música final de Máquia. Uau! Só porque eu acho que quase os sentimentos todos do filme resume-se àquelas músicas. E eu tenho mesmo nas minhas playlists, eu gosto de ouvir quase sempre que vou dar uma caminhada. Eu acho que é uma música muito boa. É mesmo muito boa e eu não queria, pronto, a diminuir o valor dela. Sim, eu vou também fazer aqui uma escolha que me custa muito, porque eu gosto bastante da música, ou neste caso do filme, que fica aqui, a meu ver, em segundo lugar. Mas eu agora, o filme com o melhor tema musical para mim é O Tempo Contigo. Por causa dos Radwimps, sempre, é como eu digo, acho que eles têm aquele momento do clímax do filme que a música, lá está, uma pessoa vai ler as letras e diz: uau, isto é exatamente o que a personagem principal está a sentir, isto é exatamente o que aconteceu no filme. Ou seja, há aqui uma ligação entre a música e o que se passa no filme, e eu acho que por esse aspecto, apesar de, sim, ok, nós já sabíamos que os Radwimps são uma banda muito boa, já sabemos que o Makoto Shinkai faz filmes muito bons, mas acho que vale a pena reforçar aqui essa ideia. E, como eu disse, Paprika, a meu ver, fica em segundo lugar, mas é mesmo apenas por um triz. Resumindo, o filme com o melhor tema musical para mim é Máquia. Para mim, o filme com o melhor tema musical é O Tempo Contigo. Avançamos então agora para o filme com o melhor universo. Aqui convém fazer uma distinção, porque o melhor universo quer dizer o mundo que está melhor construído. Ou seja, pode não ser um mundo de fantasia, pode ser apenas um mundo normal, desde que este seja construído de uma maneira realista e de uma maneira que nos faça dizer: ok, este mundo está bem pensado, está bem desenvolvido e as pessoas que aqui existem fazem sentido neste contexto. Para mim, os que se salientam logo no meio desta categoria é o filme de Paprika, porque acho que está muito bem conseguido a maneira como eles representam então esta parte dos sonhos e o mundo dos sonhos. Acho também que está muito bem conseguido Máquia. Máquia tem um mundo medieval, por assim dizer, muito bem conseguido. E Princesa Mononoke também merece aqui alguma relevância, porque o mundo que eles constroem também está muito bem feito. Eu por acaso também tenho então os mesmos candidatos.
Não, mas também é verdade, pronto, porque a verdade é que cada um deles tem um universo bem construído, e é verdade. Mas eu até gostava de perguntar se a fazer estes candidatos, ou a selecionar estes candidatos, houve alguma razão por não ter escolhido o tempo contigo. Pois, há aqui uma razão na verdade. Eu não escolhi. Agora, aliás, estava a voltar a olhar para a lista e olhei ali para o Castelo Andante e até me sinto um bocado mal porque eu acho que o Castelo Andante também merece aqui alguma representatividade. Ou seja, eu se calhar deveria ter mencionado o Castelo Andante. Mas eu não mencionei o tempo contigo porque esse filme, e a meu ver, o tempo contigo, a voz silenciosa e quero comer o teu pâncreas são filmes que se passam no mundo real e que a única coisa que trazem não é assim, não sei, é difícil de explicar porque são bons filmes, acho que o mundo está claramente bem feito, mas há algo, como é que eu hei de dizer, há algo de um pouco mais nos outros filmes, no filme de Paprika, no filme de Maki e no filme de Princesa Mononoke. Sim, às tantas eu percebo que pronto, estão estes filmes de Slice of Life ou Supernatural. Às vezes é mais difícil pronto, de mostrar mais ou de mostrar que este mundo está bem construído. Além que eu conheço alguns filmes que pronto, é só mesmo Slice of Life e continuam a ter um mundo às tantas perfeito. Este é um anime que eu gosto muito e é mesmo um Slice of Life e eu acho que está a conseguir o melhor que consegue. Posso ter o nome dele. Por exemplo, a série do Sagi Drop é apenas um Slice of Life simplesmente super bem conseguido e se alguma vez fomos a nomear e esta série estiver lá, eu quase certeza vou nomear como melhor universo porque está simplesmente tão bem conseguido. Vou-me lembrar disso. Espero bem que votes na altura por ele. E vou. Mas sim, pronto, mas comparando com estes filmes pontos com mais fantasia e lendas e isso tudo, pronto, eu percebo que pronto, eu até concordo que será um bocado mais difícil de dar este lugar de candidatos. Então, para mim, o filme com o melhor universo vai para Paprika. Eu acho que, apesar de tudo, e os outros dois filmes que eu mencionei têm mundos muito bem construídos e têm as lendas muito bem assentes e muito bem feitas, mas acho que o universo que Paprika construiu, a maneira como ele junta os sonhos e a realidade, continua a ser uma forma icónica de mostrar isso e acho que ainda hoje merece respeito e merece ser reconhecido pelo filme que é e pela criatividade que foi e necessária então para criar este mundo. Acho bem, eu acho que Paprika consegue pegar naquela ideia dos sonhos, como nós já falámos, e é de certa maneira construir muito bem da maneira que eles funcionam. Tu vês o filme e sabes como é que o mundo está construído, como é que os sonhos funcionam. Por isso eu percebo o teu prémio. Mas no meu caso, eu acho que vou ter que dar a Princesa Mononoke. Por isso, simplesmente porque eu acho que gosto mesmo deles pegarem pronto, no simbolismo da floresta e aquela coisa de a floresta é um só e só de vir aquela manada de javalis só para proteger a floresta do outro lado e vendo que eles funcionam mesmo como um só e até tendo um deus, o tal caminhante da noite. E isso tudo, eu acho que simplesmente está mesmo muito bem conseguido. E temos também mesmo aquela parte dos humanos em que percebe-se os dois lados. E tendo então a Ashitaka que tenta unir os dois lados, que estão muito bem representados. Dá para ver pronto, a ambição dos humanos e aquela parte da floresta a tentar proteger-se. Acho que está simplesmente muito bem conseguido. Eu queria só então deixar aqui mesmo uma nota final porque eu acho que tem que ser feito. Acho que Máquia merece pelo menos uma menção honrosa, já que não ganhou nenhum prémio aqui nesta parte do mundo do melhor universo, porque Máquia tem mesmo um universo muito bem feito. E é o que eu digo, foi difícil escolher isto, mas Máquia aqui merece realmente, mais do que ser um candidato, merece aqui uma menção honrosa, porque definitivamente é um filme que tem um universo muito bem feito e toda a premissa do filme também envolve contar um pouco mais como esse universo existe e o que é que acontece nele. Eu acho que Máquia é mais daqueles filmes em que é um good film movie. É tipo, tu estás a ver e tem tanta coisa boa que apenas faz-te mesmo sentir bem. Por isso, se houvesse um prémio para o filme em que tu choraste mais, acho que iria para Máquia. Sim.
Para concluir, o filme com o melhor universo, para mim, vai para Paprika. E para mim vai para Princesa Mononoke. Continuando, estamos quase a chegar aqui ao final dos nossos prémios. O nosso penúltimo então vai ser o prémio para o filme com melhor animação. Eu acho que este prémio, com a nossa variedade de filmes que nós temos aqui, temos uns filmes mais antigos, quase há 20 anos, e outros com quase 2 ou 3 anos só. Por isso aqui a competição é um bocadinho mais diferente, diremos. Mas o que eu tenho então para aqui selecionado vai ser a da Voz Silenciosa. Temos o Tempo Contigo e a Máquia. Os meus candidatos para estes filmes não são muito diferentes dos teus. Eu acho que a melhor animação temos que mencionar Paprika. Acho que Paprika, pela maneira como, mais uma vez, junta ao sonho e a realidade e faz aquelas transições entre sonho e realidade, merece então ser mencionado aqui para melhor animação. Acho que também merece ser mencionado o Tempo Contigo. Lá está, simplesmente quase porque é um filme de Makoto Shinkai, não é? Mas ao mesmo tempo também é um filme recente. Por isso sabemos que vai ter uma animação bastante boa. Mas não queria aqui descurar certos filmes como o Castelo Andante, que eu acho que, mesmo para a altura, conseguem ser filmes que têm uma animação muito característica, não é? O próprio filme do Castelo Andante e da Princesa Mononoke são filmes da Ghibli. E é algo que nós, olhando para esses filmes, conseguimos dizer: calma, eles têm um estilo diferente. Têm o estilo da Ghibli. E, portanto, estes são os meus candidatos para o filme com a melhor animação. Muito bem, tal como te disseste, não é muito diferente do meu, não? Mas pronto, se entre estes três eu tiver que escolher um, é mesmo muito difícil. Porque é que eu digo? O Tempo Contigo tem muita coisa boa, porque não é só o mundo que está bem animado, é até aquela parte que vai para o céu e tudo. Eles tentam mesmo enquadrar muitas coisas. Mas eu acho que, de certa maneira, tenho que dar à Voz Silenciosa. E isto é porque eles também conseguem construir este mundo. Mesmo a animação parece mesmo tudo belo, parece mesmo que tem um toque de que parece um bocado perfeita, que parece caso aguarela ou é aquela coisa que embeleza de certa maneira o filme. E o filme também em si já é muito bom, não é? E então esta animação que eles têm de tentar fazer tudo ainda mais perfeito, de certa maneira, acho que está muito bem conseguido. Ora, só para recapitular, os meus candidatos são Paprika, o Castelo Andante, o Tempo Contigo e Princesa Mononoke. E o filme que eu acho que merece a melhor animação é Paprika. Como eu disse, eu gosto bastante de todos os outros filmes que eu mencionei, mas Paprika tem algo que são as transições que eles fazem no mundo dos sonhos para a realidade, que eu acho que são geniais. Simplesmente há aquela cena em que a Paprika está a ser perseguida, em que ela até se transforma em fada e depois salta para um quadro e depois do quadro salta para fora e pronto. Todas essas cenas para mim estão bem conseguidas porque há uma certa fluidez dentro do próprio filme que não é só da própria história, mas é também da própria animação. E é o que eu digo, essa fluidez para mim merece ser reconhecida e por isso é que estou a dar o prémio a este filme, ao contrário, por exemplo, de dar pelos outros. Mas quero salientar que os outros também estão muito bem feitos, mas Paprika, por causa dessas razões, merece o prémio do melhor filme, com a melhor animação. Sim, eu percebo, a parte de melhor animação também, porque eles conseguem bem aquele surrealismo. Mas eu já estou a ver aqui demasiadas Paprikas. Quantos prémios é que já deste à Paprika? Então, tem 3 prémios em 6, ou seja, tem metade. Dá para ver que eu gosto bastante deste filme, sim. Sim, dá para perceber. Por isso é que eu estava a dizer, porque bem me parecia que havia aqui muitas paprikas. Prontos, o filme com melhor animação para mim vai para A Voz Silenciosa. E para mim vai para Paprika. Terminamos então aqui com um clássico do Gratinado no Forno, que é a discussão sobre o título. E portanto nós temos claramente, ou neste caso temos obviamente, um prémio para o filme com o melhor título. Porque eu acho que o filme, né, cada filme, a maneira como é feito e a maneira como
depois se pensa no título, é algo que se deve dar alguma importância. E alguns destes filmes que nós temos aqui realmente deram uma importância extra à decisão do filme. Ora, eu, suspeito do costume, um dos meus candidatos é Paprika, porque eu acho que o título está bastante bem conseguido no contexto da mensagem que o filme tenta passar. Gosto, e confesso, do Tempo Contigo. Eu próprio no podcast do Tempo Contigo, vocês podem confirmar que eu falei bastante do título, acho que é mesmo genial. E gosto também de Quero Comer o Teu Pâncreas, porque acho que é um título único e de certa maneira é especial por ser único. Ok, uma boa seleção. Eu, do meu lado, vou ter que dizer que eu gosto de Paprika, porque pronto, tem muitos significados e pela própria coisa de tentar mencionar o picante, de certa maneira. O meu outro candidato então vai ser o Quero Comer o Teu Pâncreas. E o meu último também vai ser então A Voz Silenciosa. Ora, para mim, o filme com o melhor título é O Tempo Contigo. Eu tinha que dar este prémio ao Tempo Contigo porque, como eu falei no podcast deste filme, acho que as pessoas que traduziram este filme para português fizeram-no com uma tal mestria muito bem, muito boa. Ou seja, é algo que está mesmo muito bem conseguido, porque o título remete-nos não só para o tempo que a personagem passa com a outra, com o tempo, neste caso, meteorológico e com o tempo cronológico. Eu acho que isso é um dos méritos que este filme merece em relação aos outros, e merece pelo facto de estar em português e do título em português ser tão bom, de ter esta dualidade aqui presente numa só palavra. Sim, tens razão, eles aqui então conseguem pegar numa palavra e dar-lhe mais do que um significado. Mas eu acho que aqui também eu vou ter que dar a outro filme, e o candidato que no meu caso vai ganhar vai então ser Paprika. Porque eu acho que Paprika aqui até basicamente estou a dar o prémio por ti, na verdade. Sim, é verdade. Vontade não me faltou. Sim, porque eu acho que aqui Paprika não é mais pelo, entre aspas, pelo título, pronto, com a inteligentação a tentar dar o nome, mas eu acho que é mais pelo quão bem resume o filme, que eu acho que na verdade acho que Paprika é simplesmente, pronto, é a definição do próprio filme. Acho que não há nada a dizer. Uma pessoa, acho que acaba de ver o filme e depois dá conta que o nome é Paprika e fica, pois, é exatamente isso, eu não me dava nada. Sim, isso é algo então que eu concordo, mas lá está, sou suspeito do costume. Paprika é um dos meus filmes de anime favoritos, por isso concordo plenamente. Terminando, o filme com o melhor título para mim é O Tempo Contigo. E para mim vai ser Paprika. E damos assim por terminada a entrega dos prémios da primeira temporada do Gratinado no Forno. Não se esqueçam que vocês podem ver todos estes filmes nos podcasts que nós temos no canal e que podem então ver o que é que nós achamos em mais detalhe sobre cada um destes diferentes filmes. E fica aqui a classificação então dos filmes de acordo com cada um de nós. Como estava a dizer, não se esqueçam de ver então os filmes restantes que nós temos no nosso podcast e que temos aqui no canal. E pela parte do Gratinado no Forno, por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado desta primeira temporada e desta entrega de prémios. E vemo-nos então na próxima semana. Esperemos na segunda temporada do Gratinado no Forno. E não se esqueçam de deixar like e subscrever. Vemo-nos na próxima semana, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.